Oi, gente, eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre o arquétipo do caixão. Não é um arquétipo que a gente vê aqui na internet, na verdade eu nunca pesquisei aqui na internet sobre o arquétipo do caixão, mas eu tive um sonho que falava desse arquétipo do caixão. Pode ser que seja um sonho, pode ser que seja uma canalização, pode ser que alguém esteja precisando desse arquétipo. Então eu resolvi escutar a minha intuição e disse, bom, não tem ninguém falando do arquétipo do caixão, mas eu vou gravar esse vídeo para o canal e levar essas informações para quem acompanha o arquétipo na prática. E o arquétipo do caixão é um arquétipo um pouco até polêmico, até porque assuntos como morte são vistos como algo ruim e pesado na sociedade, mas eu, como uma boa escorpiana que sou, vejo a morte de um lugar muito leve e também muito necessário, inclusive quando estamos vivos. Dani, explica melhor esse negócio de morte, explica melhor essa questão de fim, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o arquétipo do caixão, ele é um arquétipo muito bom para quem precisa começar uma nova fase totalmente do zero. Porque quando a morte vem, não tem mais nada que possa ser feito. Obrigatoriamente você vai começar uma nova fase. Então, por exemplo, até julho do ano passado, eu morava numa casa que eu pintava parede, com mais de 20 plantas dentro de casa. E por muitos anos eu vivi nesse formato. Quando eu decidi ir embora para São Paulo, eu tive que morrer para aquela vida da Daniela, que acordava, que regava a planta, que nananana, para começar uma nova fase. Então, se você precisa morrer, e o arquétipo do caixão, gente, veja bem, a morte não é uma coisa assim, ó, eu vou ficar um pouquinho lá no passado e vou para frente, para o futuro. Não, é você deixar para trás, é você simplesmente, igual aquela carta do 8 de copas do tarô que eu amo, é você deixar para trás uma velha vida, é você deixar para trás velhos sonhos, velhas escolhas, pessoas, lugares e se virar para algo novo. Então, quando eu fui, e eu costumo fazer isso na minha vida de tempos em tempos, e por isso que eu falo para vocês que a gente morre em vida, né? Por isso que eu tô sempre numa nova fase, porque eu sempre estou deixando uma velha fase para trás. Então, outro ponto que esse arquétipo ajuda, o arquétipo do caixão, é se você fica insistindo numa coisa que já morreu. A minha primeira filha, ela faleceu quando ela ia completar um aninho. E daí ela foi internada, né? Quando chegou no domingo, porque daí no sábado ela foi pra UTI, eu não pude ficar no hospital com ela, tive que ir pra casa. No domingo eu acordei com uma ligação do hospital pra eu ir até o hospital. Quando cheguei no hospital, o médico começou a conversar comigo e ele falou assim, então mãe, a Alexia teve uma parada respiratória, tal hora lá da madrugada, a gente reanimou ela, né, com choque e tudo mais, ela voltou e continuou respirando e tudo mais. Aí lá pelas tantas ela teve uma outra parada respiratória, a gente tentou reanimar ela, só que ela não reagiu, a gente tentou reanimar ela de novo e ela não reagiu e, né, infelizmente ela veio a falecer. Isso já tem mais de 10 anos, né, que aconteceu na minha vida. Então, se você, às vezes, você é essa pessoa que vai ficar dando choque, que vai ficar fazendo coisas, e talvez seja o seu caso hoje, você fica tentando reanimar algo que já morreu e não vai voltar. Então esse é um arquétipo também que te ajuda a aceitar o fim das coisas, aceitar que tem coisas que não vão dar mais frutos, né? Às vezes as pessoas falam assim, Dani, quando você escolhe fazer outra coisa, é porque aquilo que você está vivendo tá ruim? Aconteceu alguma coisa de ruim que você quer mudar? Não. Sabe o que faz eu querer mudar de fase? Não é porque eu briguei com alguém ou porque eu estou insatisfeita com alguma coisa. É porque eu entendo que aquela fase, se eu insistir naquela fase, ela não me acrescenta em mais nada. Quando eu decidi vir embora para São Paulo, depois de ficar 6 meses lá, São Paulo não me decepcionou em nada. Inclusive eu tenho um amor tão grande por São Paulo, mas eu entendi o que eu precisava aprender em São Paulo e eu estava pronta para deixar morrer para aquele formato de morar lá e começar uma vida
numa nova fase, assim como na escola. Né? Você não vai para o segundo ano, para o terceiro ano ou para a faculdade porque você, sei lá, brigou com a professora, foi expulso da escola. É porque você não tem mais o que aprender naquela fase. E insistir em continuar no segundo ano a vida inteira é um desperdício de aprendizagem, é um desperdício de vida. E muitas vezes a gente fica numa fase por apego às pessoas, por apego aos lugares, por apego às situações. Só que na verdade a gente continua frequentando aqueles lugares, a gente continua mantendo aquelas relações, a gente continua naquele formato, só que aquele formato já nos ensinou tudo o que precisava. E você não vai para a próxima fase, não é porque você não está pronto para ir para a próxima fase, é porque você está apegado às pessoas que você precisa deixar para ir na nova fase você conhecer outros lugares, outras pessoas, outros jeitos de viver. Então esse arquétipo do caixão também nos ajuda a entender e aceitar o fim das coisas, ao invés de a gente ficar insistindo em coisas que já estão mortas e que elas não têm mais como dar frutos. Por quê? Porque apodreceu. Sabe uma árvore que não dá mais fruto porque não tem mais? Não vai. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente não vive a mudança, a gente não vive o novo, a gente não vive o começar do zero por puro apego ao que foi e que não vai ser mais. E a gente fica insistindo numa amizade como se ela pudesse ser como ela foi um dia. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Às vezes você fica insistindo num casamento porque nos primeiros 2 anos do casamento era maravilhoso, mas já passou 10 anos que é ruim. Já passou 10 anos que o casamento não tem fruto, que não evolui, que nenhum dos dois evolui, que nenhum dos dois já está mais naquela relação. Aí você fica na fantasia daquele passado, de uma coisa que aconteceu lá no primeiro, no segundo ano, porque ele te chamava de amor, porque ele te tratava bem, porque ele te fazia surpresa, porque você também tinha. Só que já tem, sei lá, 6 anos que não é mais. Aí você fica no emprego porque lá no começo era tão legal, mas quanto tempo já não é legal? Então, às vezes, a gente não vai para a próxima fase porque a gente não quer morrer, porque a gente não quer minguar para a fase que a gente tá. E a fase que a gente tá, às vezes, não está mais nos dando fruto algum. Mas assim, né? Melhor um pássaro na mão do que 2 voando? Então, o medo do vazio, o medo de perder, o medo de ficar sozinha. Então, se você é uma pessoa que precisa abrir mão dessas questões do passado, dessas coisas que não dão mais frutos, para ir para uma nova fase do zero, sabe? É virar as costas para tudo que não faz mais sentido. Esse arquétipo do caixão é um arquétipo que vai te ajudar, né? A minha filha, ela não voltou para minha casa, né? Não voltou para nossa casa, não voltou para o berço, não voltou para os meus braços, mas eu tenho certeza que ela continuou com a missão dela, ela continuou com a vida dela, com o propósito que ela tinha, e ela me ensinou o que eu precisava nesse 1 ano que nós vivemos juntas. Então, assim, isso é o amor, né? É o desapego, é entender que o outro não cresce mais do nosso lado. E aí a gente deixa o outro ir, né? Hoje eu ainda tenho 2 filhas que eu amo demais, assim, e por eu amar tanto elas, é que eu não quero que elas vivam a vida pensando só no que eu quero pra elas. Eu quero que elas sejam felizes, e às vezes o ser feliz delas, o que vai fazer elas crescer, explodir, estourar, é ir para outro lugar talvez muito mais longe, né, do que tá perto de mim. E tá tudo bem, porque isso é que vai trazer crescimento para elas. Então, o apego, o querer segurar pessoas, o querer segurar emprego, o querer ficar segurando situações, lugares. Depois que eu parei de frequentar lugares que eu frequentei por anos, nossa, eu conheci tantos outros lugares incríveis, interessantes. Então esse arquétipo é para você que precisa parar de insistir numa história que já morreu. Para você que precisa parar de insistir num passado. Para você parar de insistir numa angústia, porque é angustiante você ficar tentando ressuscitar o que já está morto e não vai ressuscitar. Entende? Então o melhor caminho é aceitar. Então esse arquétipo ele ajuda a gente a trazer a aceitação das coisas que não tem mais como voltar, que não tem como mais frutificar, tá? Então se você precisa deixar coisas para trás, use esse arquétipo para passar por essa transição, porque a morte é uma transição, né? É uma transição do velho para o novo, um novo tempo, uma nova fase, um novo jeito de viver, porque aquele antigo não tem mais como ser daquele jeito que era, não tem. É igual quando você se torna mãe, você morre, no começo a gente sofre porque a gente fica querendo viver uma vida como era quando a gente não tinha filhos, ter a liberdade que a gente tinha, mas não vai mais voltar.
Por quê? Porque uma vez mãe, aquelas crianças, dependendo da quantidade de filhos que você tem, começa a fazer parte da sua vida. Tudo que você começa a conquistar, você conquista pensando nelas. Quando eu vim para Balneário passar uns dias, porque eu não tinha decidido morar aqui ainda, né? Eu tava em São Paulo, daí eu decidi passar um tempo em Curitiba e fui para Curitiba. E quando eu tava em Curitiba, eu decidi que eu vinha para Balneário. E quando eu vim para Balneário, eu reservei um hotel. Inclusive o curso Caminho da Prosperidade, que tá lá no Clube da Prosperidade, foi gravado algumas aulas foram gravadas nesse hotel. E eu tava vivendo uma experiência tão legal ali que eu falei, cara, eu quero trazer minhas filhas pra cá, porque elas nunca foram para um hotel, né? E eu vou dar um jeito de trazer elas aqui, porque hoje elas moram com o pai. E daí deu tudo certo, eu trouxe elas, a gente passou o final de semana, tomamos café juntas no hotel, piscina térmica e tudo mais, porque é isso, não é mais só sobre mim. Elas começam a fazer parte, então aquela Dani que quando alguém convidava, vai, vamos, ah, tem um negócio, vamos, agora não, eu tenho que ver se dá pra eu ir, porque eu tenho filhos, e não adianta eu querer espernear, porque a vida e a liberdade que eu tinha não vai mais voltar, aquela vida, ela de fato morreu. Então a gente aceita e nasce para uma nova vida, né? Então é igual quando a gente se torna adulto. Às vezes a gente se comporta igual criança, tem uma resistência de se tornar adulto. Fica ainda vivendo dependendo, pedindo tudo para pai, pedindo tudo para mãe, achando responsável pelas coisas que faz. Tem hora que a gente precisa entender, cara, acabou a fase da infantilidade. Acabou esse negócio de ficar pedindo para pai e mãe. Agora sou eu que tenho que me responsabilizar pelo meu sustento. Porque criança pede, adulto dá um jeito, adulto provê. E tem adultos que ficam naquela fase da criança e não consegue viver essa independência e tal. Então, tem coisas que a gente tem que morrer para a criança, tem que morrer o bebê para nascer a criança, tem que morrer a criança para nascer o adolescente, tem que morrer o adolescente para nascer o adulto. Então, a morte faz parte da nossa vida enquanto nós estamos vivos, certo? E aí, vamos pro lado sombra desse arquétipo, né? Que é o sofrimento. Todo o fim de ciclo, ele gera um certo sofrimento, que é o luto super necessário. Por mais que eu tenha essa visão de morte, eu fiquei 2 anos vivendo o luto da morte da minha filha, né? De dormir na calçada, de eles cogitarem me internar num hospício, de eu ficar sem tomar banho, de eu não querer comer, de eu ter que receber comida na boca, que é aquele momento do luto. E quanto antes a gente aceita a morte, menor é o nosso tempo de luto. Só que perder um filho, né, gente, não é uma coisa tão simples assim. Não é uma coisa tão natural assim. Pode acontecer, acontece todos os dias. Então, dependendo do luto, vai doer. Quando eu vim embora de São Paulo, eu escrevi uma carta para a cidade, agradecendo o quanto aquela cidade me empoderou, o quanto aquela cidade me mostrou, né, porque eu sou de uma cidadinha pequena, que eu podia andar sozinha numa cidade grande, que eu podia estar perdida, que eu tinha capacidade de me encontrar. E eu escrevi essa carta chorando, em prantos, assim, sabe? Eu tenho um amor muito grande por São Paulo, mas mesmo assim, ir para um lugar que eu também já desejei muito morar, que é Balneário Camboriú, pela qualidade de vida, é uma cidade maravilhosa, que tem praia, tem tudo perto. Mesmo eu indo para um lugar melhor para mim naquele momento, eu chorei, eu vivi o luto, eu sofri, me desaguei. Então, a nova fase faz a gente viver o luto, né? O sofrimento. Então, a sombra é isso. Você vai viver questões assim doídas, dolorosas, tá? O desapego dói, né? O soltar aquilo que a gente é apegado é uma coisa que dói. Então, essa é uma das sombras desse arquétipo do caixão. Outra sombra desse arquétipo é a sensação de vazio, a sensação de que você perdeu algo, enquanto na verdade isso não é verdade, né? A gente nunca perde, a gente tá sempre ganhando quando a gente tá aberto para as experiências, mas a sensação do vazio, porque aquilo liberou espaço na tua vida. Quando aconteceu isso da morte da minha filha, eu achava que o pior momento era o momento do enterro. Eu fiquei muito mal no dia do enterro dela, né? E aí eu voltei, né, do cemitério, dopada de remédio depois, porque eu não aceitei tomar remédio durante todo o processo de velório, enterro e tudo mais. E daí, quando eu cheguei em casa, me deram um calmante, tudo, eu apaguei, assim. E quando eu acordei no outro dia, que eu olhei para aquele berço vazio, que eu olhei pra minha vida vazia, porque uma criança de 1 ano, ela consome muito do teu dia. Você faz mamadeira, você brinca, é o choro. É inexplicável a sensação de vazio de perder um filho, mas não é só sobre um filho. Quando você termina um namoro,
é possível que você se sinta vazio. Por quê? Quando você ia no shopping, quando você ia almoçar, você ia com aquela pessoa. Agora você tá indo sozinha. Ou seja, parece que você perdeu alguém. Parece que tem um vazio. Quando você, de repente, estava casada, eu também já fui casada, passei pelo divórcio e tudo mais, você se sentava na mesa com uma pessoa junto, você assistia filme com uma pessoa. De repente, você tá fazendo isso sozinha. Então, em algum momento, você vai ter que olhar para esse vazio, que essa questão da morte, né, que é o fim de um ciclo, o fim de uma fase, vai trazer para você. Então, uma das sombras, né, que não é aquela coisa tão gostosinha de viver, é a sensação de perda, né? É essa sensação também de vazio. E outra coisa que pode acontecer com relação ao uso desse arquétipo é coisas repentinas sair da sua vida. Porque a morte, às vezes, você diz, mas tem morte que é lenta, que é gradativa, que a pessoa vai morrendo aos poucos. Mas quando tá morto já, porque tem um monte de coisa morta na vida de algumas pessoas, que ficam ali alimentando. Quando morre, a morte é um momento. Ela é repentina, ela é incisiva. Não tem assim, tá morrendo, tá... Mas quando o coração começa a parar de bater, ele logo para. Então, é possível que algumas coisas saiam da sua vida de uma forma repentina. E a morte repentina, ela tem um luto um tanto doloroso, porque uma coisa é você perder alguém que está 2 anos no hospital, adoecido, né? De repente você está numa relação adoecida, e você sentia já que aquela relação acabou. Outra coisa é você viver a morte da noite pro dia. Vou dar 2 exemplos de uma morte repentina. A da minha filha, que sempre foi uma criança saudável, até aquele momento ela nunca tinha ido para o hospital. Ela teve uma febre na terça-feira, na quarta-feira ela foi no médico, o médico disse que era só uma virose, trouxe ela para casa. Quinta-feira dei medicação de virose, ela não reagiu. Na sexta-feira levei no médico de novo, mandou ela ir para o hospital que ela estava com uma bactéria no pulmão. No sábado ela foi para UTI e no domingo ela faleceu. Ou seja, de quarta a domingo foi uma morte muito rápida para uma criança que não tomava medicação, que não vivia no hospital. Então foi uma coisa que eu não esperava. Foi uma morte muito repentina. Uma outra morte muito repentina que eu vivi foi o fim de um relacionamento amoroso. Eu estava num namoro e aí eu trabalhava muito, ele também tinha a rotina dele e a gente estava se vendo mais ou menos. Só que a gente se programou para viajar. E aí a gente pensou, que coisa boa, porque na viagem a gente vai poder ficar junto, na viagem a gente vai viajar sem filho, sem rotina de trabalho, vai estar num hotel maravilhoso, fazendo vários passeios maravilhosos, e aí a gente vai poder se aproximar mais, passar tempo junto, se abraçar e tudo mais. E quando chegou no 4º dia de viagem, né, nós fomos pro Rio Grande do Norte, quando chegou no 4º dia de viagem, a gente não tinha se dado um beijo, a gente tinha feito vários passeios juntos, a gente tinha conversado pra caramba, a gente não tinha tido relações sexuais. E aí, na viagem, quando a gente chegou tão perto que a gente achou que ia ficar em lua de mel, a gente percebeu que o nosso coração, enquanto homem e mulher, não batia mais. Ou seja, a relação tinha acabado. E não tinha mais o que fazer, porque a gente não tinha mais desejo, a gente era bons amigos, conversávamos sobre tudo, mas não tínhamos mais intimidade. Dormíamos juntos todos os dias, tomávamos banho juntos e nada aconteceu. E eu sofri, eu fiquei uns 2 meses vivendo luto, porque eu não esperava. A minha expectativa era, vou pra viagem, com relacionamento, né? Dormir junto, abraçar, lua de mel. E a realidade fui pega de surpresa. Então é possível que você seja pega de surpresa com algumas questões da sua vida, que você acha até que tá tudo lindo. Mas quando você olhar com um pouco de realidade e chegar um pouquinho mais perto, você vai perceber, nossa, isso aqui já tinha acabado e eu nem tinha me dado conta que esse coração não batia mais. E eu tava ali, insistindo numa coisa que já acabou. Coisas que talvez você nem percebeu que já tinham acabado, entende? Então é sobre isso. Assim, esse arquétipo, para quem precisa começar uma nova fase, para quem precisa renunciar ao passado, renunciar coisas que não dão mais frutos na vida, esse arquétipo vai te ajudar. E para você ativar esse arquétipo, é só usar uma imagem do caixão. É um meio tenebroso isso para quem tem essa questão com a morte. Usa uma imagem do caixão na tela do seu celular, que automaticamente você já vai começar a lidar com essa frequência desse fim de ciclo, dessa morte, e renascer para uma nova vida totalmente do zero.
Tá bom. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Foi uma inspiração mesmo que veio através de sonho. Por algum motivo eu tinha que gravar esse vídeo, então tá aqui, fiz a minha parte. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei que me ajuda muito. Se inscrevam por aqui nesse canal e a gente se vê então nos próximos vídeos.